contextualização que uma senhora, Dona Jovelina, me propôs hoje ou ontem. Qual é que é o sentido da Semana Santa para os cristãos católicos? Antes eu gostaria de pedir, Claro. né, que o Espírito Santo de Deus, que inspirou os profetas, que inspirou Jesus, que inspira a igreja, que também nos inspire aqui nessa noite, nessa entrevista, e que também ilumine todos aqueles que terão acesso a ela. Respondendo a sua pergunta, a Semana Santa é a época mais importante do ano litúrgico, né? Porque nela nós intensificamos toda a nossa preparação para a Páscoa, que é a celebração da ressurreição de Jesus, que nós começamos lá na quarta-feira de cinzas com a Quaresma. E essa Semana Santa é a semana da gente intensificar essa preparação. Por quê? Porque é o ponto central da fé cristã. Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. O ponto alto, o cume, né, da fé cristã. E como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Então a Semana Santa ela começa com a entrada solene de Jesus em Jerusalém e ele que vai celebrar então a Páscoa dos judeus e passa a celebrar a sua própria Páscoa, né? Por isso ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos lá. Como viver essa Semana Santa? O que o católico deve fazer de diferente? Exatamente essa intensificação nas orações, na reflexão, na vigília, no jejum, né, e na caridade. A caridade que é o relacionamento com o irmão, né? Esses 3 pilares são o alicerce da nossa preparação para a Páscoa. Oração, jejum e caridade. Então é dessa forma que a gente precisa viver. Caridade seria, antigamente dizia esmola. Não. Esmola é geração, tem gente que fala que era isso. Sim, mas esse é um termo ultrapassado, né? Porque antigamente isso? Não, sim, mas eu digo assim, ultrapassado que eu digo assim, por causa da compreensão. Antigamente se dizia esmola. Esmola, jejum e oração. Hoje se diz caridade, porque a caridade ela é ampla, ela vem do amor, né? Então quando eu falo... A esmola virou uma palavra pejorativa. Pejorativa. Portuguesa mesmo. Exatamente. Então você dá esmola, né? É muito que é um pouco, resto, é um resto, é o que sobra, né? Quando você fala de caridade, você fala de amor, né? É o amor para com o próximo, o amor para com a igreja. Então, é bem diferente. Então, hoje se fala em oração, jejum e a prática da caridade. Então, é dessa forma que nós somos convidados a viver essa Semana Santa. Tá. Eu acho que esse programa vai ao ar amanhã ou no máximo na quarta, depende do meu produtor. Vou dar um abraço para ele aqui, o Lucas Melo. Diga uma coisa, quais são as principais celebrações que compõem a Semana Santa? Antes de nós falarmos das celebrações, eu gostaria de concluir essa entrada de Jesus em Jerusalém. Por que Jesus entra montado em um burrinho e não entra montado em um cavalo branco, com toda a pompa real e imperial que os imperadores e reis entravam, né? Jesus escolhe exatamente um burrinho, que era símbolo de humildade, que era o animal em que os pobres utilizavam para se locomover, né, naquela época. E porque Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele está cumprindo uma profecia que foi feita lá no Primeiro Testamento por Isaías. Isaías já havia dito que um rei, o Salvador, entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Então, com a entrada de Jesus em Jerusalém, cumpre-se essa profecia de que o rei entraria em Jerusalém para montado em um jumento. Certo. E essa entrada de Jesus, né, não é uma entrada, a gente fala entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas esse triunfal não é triunfal no sentido político, econômico e social, mas sim triunfal no sentido espiritual. Jesus vem para trazer a salvação, para resgatar, para limpar
o pecado do mundo. Então, ele não vem para tirar as consequências do pecado, mas ele vem para eliminar, para erradicar as causas do pecado, né? Como já dizia João Batista, porque ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, é bom a gente entender isso, porque as razões pelas quais Jesus entrou daquela maneira, né? Porque ele não entra para promover aí um momento político, social, econômico, como acreditavam os fariseus e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, né? Ele vem com um outro projeto, e são os pobres, os simples, que acolhem Jesus e que entendem o seu projeto, apesar de ser esses mesmos pobres que vão depois também gritar, né, pedindo a sua crucificação. Porém, esses foram manipulados pelos doutores da lei e pelos sacerdotes, e que não é muito diferente dos tempos de hoje, né? A história se repete, né? Então, Jesus ele vem com um novo projeto, né? Com a Semana Santa, então, a gente percebe que acontece o início da instauração do reino definitivo de Deus na Terra. Certo. Daqui a pouco nós vamos falar mais disso. Mas vamos lá, as principais celebrações. Tá. É uma semana muito intensa de celebrações, começando, claro, pelo Domingo de Ramos, que nós já falamos. E essa celebração ela tem um grande propósito de nos convidar hoje para sermos como aqueles que acolheram Jesus em Jerusalém, de maneira simples e humilde. Aclamar também que Jesus é nosso rei, né? Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor para reinar na minha vida, na minha história, na minha família, na minha cidade, né? Enfim, para reinar conosco. E então esse é o grande convite da celebração de Ramos, que a gente faça também o que fizeram aqueles lá, aclamando e aceitando o projeto de Jesus. Na segunda, que é hoje, nenhuma celebração na igreja, né? Assim, existe nessa semana, que aí não tem um dia específico, é uma semana onde as paróquias, as comunidades, fazem a celebração penitencial. Vai ser amanhã, né? Terça. No caso da nossa paróquia, da paróquia São Luís Catedral, será amanhã, mas existem paróquias que vão fazer na quarta, tem umas que fazem na segunda, além de ser uma semana em que a igreja oferece oportunidades para as confissões, né? Por quê? Para cumprir o mandamento da igreja, que é de que os cristãos possam confessar-se ao menos uma vez por ano na Páscoa. Então, para cumprir esse mandamento, a igreja propõe isso. Como que é o nome do que vai ter amanhã? O nome? Celebração penitencial. Mas é uma missa? Não é uma missa. É o quê? É uma celebração penitencial. Ela tem um ritual próprio, né? Um rito próprio, vai celebrar, tem a palavra, a leitura da palavra, tem a homilia, mas não é missa. Vai ser só na catedral? Na nossa paróquia, sim. Na paróquia São Luís. Eu falo na nossa paróquia porque eu pertenço à paróquia São Luís Catedral. As pessoas não vão entender. Mas aqui em Cáceres tem outro lugar? Tem? Com certeza terá. Mas você não tem esses detalhes. Não sei dia, hora, porque pode ser que seja na quarta, pode ser que tenha acontecido hoje, né? Tá. Então, na paróquia São Luís, na catedral, acontecerá amanhã às 19 horas. Certo. Mas na Semana Santa, então, no mundo todo, tem, então, o Domingo de Ramos, e o próximo dia vai ser só na quinta. Sim. O que acontece na quinta? Aí a quinta-feira, ela é marcada por duas celebrações. Uma pela manhã, que é a celebração da unidade, ou celebração do crisma, que é onde todo o clero, todos os padres, né, se reúnem ao redor do bispo, geralmente nas catedrais. Isso no Brasil inteiro? Isso, né, no mundo todo. Para celebrar essa celebração e bênção dos santos óleos, que são os óleos
que serão utilizados durante o ano para o sacramento do batismo, para o sacramento da crisma e para o sacramento dos enfermos. Mas Não são dos isso é uma enfermos. cerimônia aberta? Sim, toda cerimônia católica aberta. é aberta, é pública, né? Toda liturgia católica é uma liturgia pública, aberta. Por razões pastorais, a nossa diocese não faz mais essa celebração na quinta-feira. Por quê? Nós temos um espaço geográfico muito grande, Comodoro, Livramento, Campo de Júlio. Então, é complicado os padres se deslocarem na manhã de quinta e já estarem à noite nas suas paróquias. E como é que está sendo feito? Então, na nossa diocese, está sendo feita essa celebração uma semana antes. Ela já aconteceu no dia 21 agora, lá em Pontes e Lacerda. Todo mundo se reuniu lá. Então, geralmente são nas catedrais, mas na nossa diocese, por conta da distância, para favorecer. Não vai ter nessa quinta-feira. Já teve. Então, quinta-feira de manhã agora não vai ter. Não vai ter, porque já aconteceu. Tá, né? Continua. E à noite, sim, acontece a celebração da quinta-feira, onde nós temos aí 3 momentos assim muito importantes. Primeiro, que é a celebração da instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e onde Jesus nos dá o mandamento do amor-serviço, que é através do gesto do lava-pés. Então, nessa celebração acontece esses 3 grandes momentos, né? Jesus, lá na última ceia, ele fala: fazer isso em memória de mim. Fala para os apóstolos. Então, quer dizer, vocês vão continuar fazendo isso para se lembrar desta noite. Então, ele institui aí o sacerdócio. E depois ele diz: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Então, ele se doa em alimento, instituindo, então, a Eucaristia. E depois ele lava os pés dos discípulos, dizendo: eu vos dei o exemplo, façam vocês a mesma coisa. Né? Certo. Aí, daqui a pouco nós vamos falar sobre essas histórias. A senhora falou que ele é muito bom nisso, né? Ela colocou uma responsabilidade gigante nos seus ombros. Certo. Então, a quinta-feira, certo. Missa de lava-pés, que é famosamente chamando assim, né? Missa de lava-pés. Onde o padre ou o bispo lava o pé de 12 pessoas, simbolizando os 12 apóstolos. Sim. Né? Aí nós vamos falar disso daqui a pouco, em detalhes, aí, na última ceia. A lava-pés é a missa da última ceia, né? Sim, da ceia do Senhor. Tá. E na sexta-feira? Então. Diria que é o dia mais importante ou não? Não. O dia mais importante é o sábado, a vigília pascal. Tá, vamos na sexta-feira primeiro. Mas, voltando antes de falar da sexta, a gente tem na quinta-feira o início do Tríduo Pascal, que são 3 dias, quinta, sexta e sábado. E por que tríduo? Porque é uma única uma celebração, são 3 celebrações distintas, porém intimamente ligadas. Né? Ela começa na quinta e vai terminar só no sábado. Então, devido a essa grandiosidade da celebração, a gente chama de Tríduo Pascal, apesar de que cada uma tem a sua especificidade. Certo. A sua espiritualidade. Bom, na sexta-feira não acontece missa em nenhum lugar do mundo. O único dia do ano, né? É o único dia do ano que não tem missa em nenhum lugar. O que acontece é a celebração da ceia, da Páscoa do Senhor, da Paixão do Senhor, né? A celebração da Paixão do Senhor. E aí também é uma celebração com vários rituais, né? Ela inicia com a prostração do sacerdote diante do altar, em sinal de profunda reverência e adoração ao Cristo. O que é prostração? Porque você não vai entender. Ele deita. Ele fica totalmente deitado no chão, diante do altar. Começa, né, com isso, em profunda adoração ao Cristo, né, morto, ao altar vazio. E, geralmente, essa celebração acontece às 3 horas da tarde, às 15 horas, lembrando também o momento em que Jesus
morreu. Depois desse momento, nós temos aí toda a liturgia da palavra, com a narração da paixão, né? E aí depois a gente tem a adoração da cruz, que na verdade a gente fala adoração da cruz, mas é para a gente entender nas entrelinhas. Adoração do Cristo presente na cruz, né? E não da cruz madeira, mas a adoração do Cristo na cruz. Depois nós temos a comunhão eucarística, porém essa comunhão é aquela que foi consagrada no dia anterior, na quinta-feira, porque não tendo missa, não tem então a consagração da hóstia, mas foi consagrada na quinta-feira. Então ela é distribuída apenas. Sexta-feira Santa, então, é a paixão de Cristo, o que ele passou aqui na Terra, há 2024 anos atrás. A sua paixão e morte, né? Certo. Depois, em alguns lugares, que não é obrigatório, tem a via sacra pelas ruas, né? Lembrando, aqui vai ter. Aqui tem. Aqui são 14 estações. Mas vamos deixar para o nosso especialista falar. E, por fim, é o beijo na cruz, que também, não, o beijo do Cristo morto, aliás, que também não é obrigatório. Tem paróquias que faz, paróquias que não fazem. Tem lugares que fazem teatros, né? Em Ouro Preto, em Minas, é muito famoso. Né? Nas ruas de Ouro Preto, né? Então, o que realmente acontece em todos os lugares é a narração, que essas leituras e tudo mais, a adoração, né, do Cristo na cruz e a Eucaristia. Isso é comum em todos os lugares. A procissão da Via Sacra, a Via Sacra e o beijo do Cristo morto é opcional, né? Certo. E o sábado? E só concluindo aqui, interessante desse dia que a gente ainda traz alguns conceitos errôneos, que é de que eu, por exemplo, quando eu era criança, minha avó, meus pais falavam isso, né? Era um dia de, tipo assim, de... Tristeza? Tristeza, um dia de luto. Dia de reflexão, né? Não, ele é um dia de oração, reflexão, contemplação. Luto, não. E por que não luto? Porque nós acreditamos que a vida continua, né? Nós acreditamos na ressurreição. Mas é um dia para a gente refletir, né? Não é um dia alegre também. Não, é um dia de reflexão, não é de alegre. oração, de contemplação, mas não luto, né? Uhum. De fechamento, não. E depois, então, nós temos a grande celebração, que é a Vigília Pascal, celebrada no Sábado Santo. É uma celebração muito rica, tanto no conteúdo bíblico, de leituras e tudo mais, quanto na parte simbólica. Ela tem muitos momentos e é considerada a celebração mãe de todas. Ela é a maior de todas. Então, se você tiver que escolher entre os 3 dias, entre a Semana Santa inteira, para ir em uma celebração, que seja nessa. E é o dia menos famoso, né? O povo geralmente quer ir no domingo de Páscoa ou na sexta-feira. Ou na sexta, né? Então... Tem missa sábado. Missa, né? Sim, normal. Missa normal. E essa missa, geralmente, ela é bem longa. Por quê? Porque é à noite, por isso que já chama vigília, né? Em que os fiéis são convidados a ficarem em vigília, né? Então, são 7 leituras que é proposta para esse dia, todas do Primeiro Testamento, uma do Segundo Testamento, o Evangelho, e depois todas elas intercaladas por salmos. Porém, isso não é obrigatório. As paróquias podem optarem por 5 leituras apenas, ao invés de 9. Você também fala o nome de todos os santos, não tem algo assim? Ladainha. Ladainha de todos os santos. Fala o nome de todos os santos, né? Não todos, mas muitos, sim. Certo. Ladainha fala todos os santos, mas na verdade não são todos que sabem, até porque... Isso é no sábado. No sábado. E essa celebração, ela é dividida em 4 momentos, né? Ela começa diferente das outras celebrações, ela começa geralmente na porta da igreja, com um fogo, né, com uma fogueira, uma pequena fogueira, com a bênção do fogo, que a gente chama de liturgia do fogo novo. E esse fogo novo é Jesus. É Jesus que vem trazer a luz para os cristãos. E aí, desse fogo,
é que se acende, então, a grande vela chamada Sírio Pascal, também onde a centralidade dessa vela é, de novo, a luz, lembrando que Cristo é a luz do mundo, né? E aí depois tem toda a narração do êxodo do povo do Egito, lá através de um canto muito bonito, que a gente chama de proclamação da Páscoa. Aí depois nós temos a liturgia da palavra, que é isso que você falou, e com todas essas leituras, quando não todas, mas pelo menos 5 leituras, e intercaladas pelos salmos. E depois nós temos a liturgia batismal, que é onde a gente renova as promessas do nosso batismo, né? Então, assim como lá nos Santos Óleos teve a renovação das promessas sacerdotais pelos padres, aqui nós renovamos as nossas promessas batismais. E depois segue o rito eucarístico, como normalmente em todas as outras celebrações. Mas e além desse símbolo do fogo, das velas, porque é a celebração da luz, né? As pessoas levam velas, e é a celebração da luz. Então, além desses símbolos, nós temos também o símbolo da água, né? Presente nessa celebração. Lembrando, o evangelista João diz que Cristo é a verdadeira água, a fonte da vida, né? Então, também nessa celebração a gente traz todo esse simbolismo da água também, né? Recordando também a criação, né? Certo. E domingo? Domingo, por excelência, dia do Senhor, né? A celebração que nós fazemos no Sábado Santo é a do domingo antecipada, por isso que chama vigília, né? A celebração de véspera. E o domingo, por excelência, né? Dia do Senhor, desde a ressurreição, então, é o dia em que nós, cristãos, celebramos, né, a nossa Páscoa semanal, o domingo. Mas domingo é o domingo de Páscoa, esse? Sim, esse é o domingo de Páscoa. Que a ave termina e fala Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, exatamente. Mas é uma missa comum. É, uma missa, assim, já não tem mais toda aquelas partes diferenciadas, vamos dizer assim. É uma celebração normal. A de Ramos é mais diferente. A de Ramos é uma celebração específica, né? Com todo o ritual específico. A de quinta-feira também, a do sábado também. Tá. Antes da gente, depois quando a gente já perde de encerrar, você vai a senhora vai deixar um recado aí, uma mensagem para o pessoal católico de Cassis. Passa para ele agora, vamos conversar um pouco com ele. Olha, sua esposa falou muito bem do senhor, que o senhor sabe muito bem a história de Jesus